galera, vamos lá. Essa aula aqui é na sequência desse trabalho que a gente está fazendo para a galera do nono ano, ok? Então vamos lá. Aí no material de vocês está urbanização e industrialização. E aí vamos falar da questão da urbanização, a chamada urbanização clássica e a urbanização tardia ou retardatária. Isso significa que a gente pode comparar basicamente França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Bélgica e Itália, que seriam os países que passaram pelo processo de urbanização clássica, com, por exemplo, aqui a América Latina, México, Chile, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, coisas assim. Então, qual seria a diferença aí? Primeiro, um conceito aqui para esclarecer o que seria o conceito de urbanização. Vamos trabalhar aqui urbanização, crescimento urbano, urbanização, conurbação, macrocefalismo, metrópole, megalópole e região metropolitana. Na prática, isso seria o seguinte, vamos ver aqui rapidinho. Conurbação. O que seria este fenômeno chamado conurbação? Diz aqui, é o encontro físico de duas ou mais cidades, né? Bem, esse encontro físico de duas ou mais cidades que vai levar exatamente à formação de uma metrópole. A formação de uma metrópole, consequentemente, levará à formação de uma região metropolitana. O exemplo mais próximo que eu tenho para passar para vocês é o nosso caso aqui. Qual é a metrópole mais próxima que nós estamos? É Belém, a metrópole de Belém. Mas o que é esse conjunto de região metropolitana de Belém? Por exemplo, só temos aqui, nós temos no processo aí que a gente falou agora da conurbação urbana. O exemplo mais próximo da conurbação urbana que nós temos aqui é a chamada RMB, que vai significar região metropolitana de Belém. Neste processo aí, a região metropolitana de Belém é uma conurbação, ou seja, a ligação física de 5 municípios. Quais seriam eles? Vindo de lá para cá, nós vamos ter Belém, é o primeiro município. Depois de Belém, nós vamos ter Ananindeua, é o segundo município conurbado com Belém. Depois de Ananindeua, nós vamos ter Marituba, o terceiro município conurbado com Belém. Depois de Marituba, Benevides. E depois de Benevides, vamos ter Santa Bárbara, que é exatamente aquela região da ilha de Mosqueiro. Então, bem, aí nós vamos ter o quê? 5 municípios, todos eles politicamente divididos, organizados, administrados. Cada um tem um prefeito próprio, tem um conjunto, uma Câmara de Vereadores e tudo mais, mas isso chama-se a Grande Belém ou a região metropolitana de Belém, que na verdade não é formado por apenas uma cidade, mas sim um conjunto de 5 cidades. Então, é isso que se chama a conurbação urbana. Esta conurbação, ela vai levar à metropolização. E esta metropolização, nós vamos ter uma espécie de hierarquia. Por exemplo, aqui temos o conceito, depois da metrópole, nós temos a palavra aqui, como você pode ver, as megalópolis dos Estados Unidos. Então, aqui eu vou entrar com uma outra denominação da conurbação. Só vendo aí com vocês o seguinte, a conurbação urbana vai levar à metropolização, ou seja, a formação de uma metrópole. Formação de uma metrópole. E depois da formação da metrópole, nós vamos ter também a megalópole. Megalópole.
Então, qual seria a diferença entre uma metrópole e uma megalópole? Você pode usar como critério o número populacional. Por exemplo, uma metrópole, ela passa a ser uma cidade que, a partir do momento que ela adquirir, possuir, vamos dizer assim, no mínimo 1 milhão de habitantes, ela será chamada de metrópole. Exemplo, Belém, intitulada ainda Metrópole da Amazônia. Quem poderia tirar esse título de Belém? Só Manaus. Mas Manaus ainda não conseguiu isso, pelo menos segundo dado do governo brasileiro, do IBGE, que está defasado, inclusive, né, porque não houve o último censo que deveria acontecer, não houve ainda. Então, talvez no próximo censo que aconteça, Manaus poderia tirar, ou não, esse título de Belém, sendo a metrópole da região amazônica. Então, 1 milhão de habitantes, metrópole. E quando é que a metrópole se torna megalópole? É quando a metrópole chegar a, no mínimo, 10 milhões de habitantes, ela deixará de ser metrópole e se transformará em megalópole, ou seja, megacidade. Como, por exemplo, nós temos no caso brasileiro São Paulo, não o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, tá? A conurbação urbana de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que é a conurbação urbana do estado de Minas Gerais. Então, aí nós temos 3 megalópolis, no caso brasileiro. Repetindo que, seguindo os dados do IBGE, que são dados oficiais do governo brasileiro. Tá? E aí vai aparecer também uma outra questão aqui, a chamada cidade global. Espera aí. Vamos ver. Belém é uma metrópole? É. Belém poderá se tornar uma megalópole? Sim. A partir do momento que, se Belém conseguir chegar a, no mínimo, 10 milhões de habitantes, Belém se transformará em megalópole. E Belém é uma cidade global? Aí depende. Qual seria o conceito de cidade global? Cidade global seria só voltando aqui rapidinho, quando eu falar de uma região metropolitana, aqui, conjunto de municípios integrados entre si que buscam soluções para problemas de transporte, segurança, saneamento básico, saúde, etc., em comum. Aí você tem aqui, região metropolitana do Brasil. Esse aqui é um mapa brasileiro, onde mostra o local das regiões metropolitanas. Observe que nós temos aqui na região norte, né, só aparece exatamente esse conjunto aqui que envolve Belém. Depois nós vamos ter aqui o Nordeste, grande parte do Nordeste é formado por regiões metropolitanas. Observa que a maior quantidade de regiões metropolitanas estão exatamente na chamada região centro-sul do Brasil. Centro-sul, só lembrando que nessa linguagem de centro-sul, o centro-sul brasileiro, na verdade, é um conjunto formado pelas 3 regiões do IBGE. Região Sudeste, região Sul e parte do Centro-Oeste, tá? Centro-Oeste. Nesse caso aí, região Sudeste, formada por 4 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Região Sul, 3 estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E parte do Centro-Oeste, principalmente a parte de Goiás, que envolve Brasília, o Distrito Federal. Nesse caso aí, galera, nós vamos ter uma região, ou melhor, as regiões metropolitanas. Voltando ao que eu falava ainda agora do conceito de cidade global, eu não sei se eu tenho aqui, está aqui, cidades globais. O que seria isso? Eu fiz a pergunta ainda agora para vocês. Eu perguntei o seguinte: Belém já é uma metrópole? Sim. Por quê? Porque possui no mínimo 1 milhão de habitantes. Belém poderá se tornar uma megalópole? Sim, poderá.
Quando? A partir do momento que Belém possuir, no mínimo, 10 milhões de habitantes. Mas isso será só Belém ou será o conjunto região metropolitana de Belém? Será o conjunto região metropolitana de Belém. Quem é que forma esse conjunto região metropolitana de Belém? O conjunto é a ligação física de, no caso de Belém, 5 cidades: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. A este processo urbano chama-se conurbação. Agora, cidade global. Para não deixar barato, vamos lá. Algumas características básicas de cidades globais. O que é que uma cidade tem que ter para ela se tornar cidade global? Vamos lá. Primeiro, influencia e ativa participação em eventos internacionais. Por exemplo, cidade de Nova York. Nova York, nos Estados Unidos, cedia a ONU. Quer dizer, a Organização das Nações Unidas, que é, até o momento, a maior instituição política do planeta Terra, possui sede em Nova York, nos Estados Unidos. Bruxelas, na Europa. O que é que acontece com Bruxelas? Por que é que ela é considerada uma cidade global? Porque ela cedia a OTAN. OTAN, para quem não sabe, foi criada no período da Guerra Fria, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. É o maior bloco militar do Ocidente do planeta Terra. Quando eu digo do Ocidente, é logicamente que eu estou me referindo ao continente americano e grande parte do continente europeu. A OTAN é controlada basicamente pelos Estados Unidos e alguns países como França, Holanda, Inglaterra, Bélgica. E, como eu dizia, é a maior instituição político-militar do planeta Terra. Tá? Hoje, só lembrando, né, a OTAN também mudou de nome. Ela se chama OTAN ou ela se chama também, ela atende pela sigla AMO, que significa Aliança Militar do Ocidente. Lembrando, a OTAN foi criada no auge da Guerra Fria e ainda existe até hoje. Ela não acabou ainda, tá? Terceiro ponto, uma cidade poderá ser chamada cidade global quando ela possuir uma grande população, onde a cidade global é o centro de uma área metropolitana. Pelo menos 1 milhão de habitantes, muitas vezes tendo vários milhões de habitantes, é aquilo que eu falava até agora. 1 milhão de habitantes, metrópole. Metrópole. 10 milhões de habitantes, megalópole ou megacidade. Uma cidade global poderá ter também, isso aqui, um aeroporto internacional de grande porte que serve como base para várias linhas aéreas internacionais. Uma pergunta, Belém poderia ter isso? Belém poderia ser intitulada cidade global? Se for levar em consideração o aeroporto que Belém possui, o Aeroporto Internacional de Valdecães, sim, Belém já teria esta definição de cidade global. Continuando aqui, o que mais? Um sistema avançado e eficiente de transportes. Isto inclui vias expressas, autoestradas e sistema de transporte público, né? Outra, olha, isso aqui é muito importante, galera. Sedes de grandes companhias como conglomerados e multinacionais. Isso aqui seria o quê? Trocando em miúdos, seria sede, né, das principais empresas que vendem seus produtos ou serviços no planeta Terra. Ou também sede das chamadas empresas transnacionais. Por exemplo, Coca-Cola, Volkswagen, Fiat, Renault, Honda, Peugeot e
exemplo de algumas empresas, Rede Globo de televisão. É por isso que, por exemplo, as cidades São Paulo e Rio de Janeiro são classificadas em Belo Horizonte nesse grupo de cidades globais, porque tem alguma dessas empresas, Petrobras, no caso brasileiro também, tá? Outro item aqui, presença de redes multinacionais e instituições financeiras de grande porte, e infraestrutura avançada de comunicações, presença de grandes instituições de artes como museus, multiculturalismo, etc. Então aí é a conceituação de cidade global. E para finalizar, nós temos aqui uma classificação, né? Cidades globais alfa, a classificação das cidades como uma espécie de hierarquia urbana. Vamos ter cidades globais alfa, as beta e as gama. O que seria isso? Cidades globais alfa, 12 pontos, por exemplo, Londres, Nova York, Paris, Tóquio. 10 pontos, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milão, Singapura. Aí, vai caindo. Cidades globais beta, 9 pontos, São Francisco, Sydney, Toronto, Zurique. 8 pontos, Bruxelas, Madrid, Cidade do México, São Paulo. No caso, já entra com a cidade global beta com 9 pontos, com 8 pontos, melhor dizendo. 7 pontos, Moscou, Seul. Cidades globais gama, 6 pontos. Amsterdã, Boston, Caracas, Dallas. Vamos ver só aqui, no caso brasileiro, se tem alguma. Não. Cidade, 4 pontos. Atlanta, Barcelona, Berlim, Buenos Aires, Budapeste, Copenhague, Miami, nenhuma no caso brasileiro também. E finalizando aqui esse mapa, né? As cidades globais neste mapa aqui que você pode visualizar melhor, nós temos aqui. Na América do Sul, observa que só aparece uma, que é São Paulo. Então, resumindo, o Brasil, de acordo com esses dados aqui, só tem uma cidade global, que é a cidade de São Paulo. Agora, por conta disso, o Brasil só tem uma metrópole? Não, ele tem várias metrópoles. O Brasil só tem uma megalópole? Não, ele tem várias megalópoles. O Brasil tem várias cidades globais? Não, ele só tem uma, que é exatamente a conurbação urbana que acontece no estado de São Paulo. Galera do nono ano, a gente para por aqui. Valeu, muito obrigado, um abraço. Não esquece, semana que vem a gente volta com mais uma aula sobre urbanização e industrialização. Abraços!